Trabalhar com o YouTube atualmente está se tornando mais difícil a cada dia que passa. A plataforma ela está ficando muito saturada, sem falar na concorrência que é enorme. A cada hora, centenas ou milhares de vídeos são publicados no YouTube. E todo mundo quer o seu espaço, todo mundo quer ser visto. E é aí que entra a questão: será que todo mundo está preparado psicologicamente para lidar com isso? Quem entra na plataforma querendo resultado rápido ou só pensando em números, vai com certeza se tornar uma pessoa bem frustrada, porque aí entra aquela questão: quantos likes, quantas visualizações, quantos inscritos você precisa para continuar produzindo conteúdo? E se esses números, esses inscritos, eles nunca chegarem? Mesmo assim, você vai continuar fazendo os vídeos ou você vai desistir? Nós percebemos que a tecnologia e as redes sociais vêm com uma novidade, né? Então, toda novidade, todo processo, nosso cérebro, nosso organismo, ele tenta tirar o máximo dessa novidade. O que acontece? Nós temos, pensando psicologicamente falando, nós temos dois modelos de pensar. Nós temos um sistema que nós chamamos de real e ideal, né? Normalmente, no ideal, composto muitas vezes dos nossos sonhos, anseios, como nós desejamos ser, algo assim, né? É algo que nós queremos ser e onde nós objetivamos, né? Chamado assim, como se fosse um mundo de ideias, um mundo de sonho, né? Um mundo de algo que nós almejamos. E temos o nosso mundo real, né? Então, esses dois mundos, esses dois universos estão constantemente dentro de nós. Nós também temos, né, o que nós chamamos de dois lados ou dois hemisférios. Nós temos um lado que nós chamamos de lado consciente. Esse lado consciente normalmente é o lado que se manifesta nos relacionamentos, durante o tempo que a gente está conversando, pensando. Então, temos também um outro lado, que é um lado muito mais profundo, que nós chamamos de inconsciente. O que é esse inconsciente? Esse inconsciente ele é composto de todas as coisas que nós agregamos na nossa existência nesse mundo a partir do nosso nascimento, a partir da entrada da concepção nossa, nós vamos agregando todos os sentimentos que a mãe sente, ela passa pelo cordão umbilical, pelo filho, as emoções, né? Não somente a nutrição nutricional, mas também todas as emoções e tudo que a mãe passa para o filho. Também tudo que o pai e os familiares, através desde do ventre, ensinam, conversam, esses relacionamentos vai se manifestar. Então, todo o nosso conhecimento existencial do mundo fica desse lado, a gente chama de inconsciente. Com o grande boom das redes sociais, começando do Orkut, MSN e tal, ela foi ocupando muito mais a vida da gente. E nisso tomando muito mais o tempo da gente. Então, pessoas que, sim, podem ser pessoas que só estudam, ou pessoas que só que trabalham, ou pessoas desempregadas. A qualquer momento do dia, ela vai olhar numa rede social dela. Seja Facebook, Instagram, WhatsApp, qualquer rede social, Twitter, qualquer rede social, ela vai olhar. E pessoas mais jovens, assim, como eu, ou mais jovens que eu, isso é muito mais recorrente, entendeu? Porque talvez só estuda. E o resto do tempo livre fica em rede social. Então, tipo, eu acho que as redes sociais ocupam um lugar muito grande hoje em dia. E que se elas fossem tiradas repentinamente, fariam uma falta estrondosa na vida das pessoas. Então, sim, elas ocupam um lugar enorme e que substituir não vai ser muito fácil. Mas caso venha uma outra rede social que possa substituir as atuais, eu creio que esse lugar seja reposto mais facilmente. Então, as redes sociais, eles nos ajudam muito nos estímulos. Porque nesse processo também, além da gente ter muitos estímulos, né, neurológicos, a gente poder mexe muito com o nosso cérebro, o nosso olhar, né, a nossa sensibilidade, em contraponto, que trabalha muito nesse modelo ideal, onde nós podemos ser quem nós desejamos ser, né, onde podemos alcançar, de certa forma, vislumbrar esse lado ideal. Em contraponto também, como muitas vezes nós temos dificuldade com a nossa realidade, em acionar esse lado interno nosso. Por isso que o mundo fica um mundo muito estético, né? Então, a questão da quantidade, né, de estímulos, né, das redes sociais, também a qualidade desse estímulo, né, como esse estímulo chegou a gente, tudo isso composto como uma vida que nós temos. Essa vida, existe um sistema que tem um movimento, que traz pressão para você e exigência de diversos níveis. Tudo isso vão compor o que nós chamamos de sistema psicológico nosso. E isso vai estar relacionado intensamente, muitas vezes, com as nossas emoções. Então, isso, à medida que nós temos informações, isso vai virando como se fosse uma bola de neve.
e trazendo diversas consequências, entre elas o adoecimento psíquico. O Whindersson Nunes, por exemplo, o que é interessante eu falar aqui, uma vez eu vi uma entrevista dele e ele disse na entrevista que ele ficou 3 anos produzindo conteúdo, fazendo vídeo para o YouTube, para ninguém assistir. Porque querendo ou não, no começo de um canal, é assim que funciona. Você posta muito vídeo, você investe seu tempo, faz conteúdo e no começo, esses números, essas visualizações, elas demoram a aparecer. E é aí que muita gente se frustra com isso. Mas, como eu falei, é uma bola de neve. Você vai publicando um vídeo aqui, outro ali, um aqui, outro ali, e uma hora o pessoal vai te encontrar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Whindersson. Ele ficou 3 anos fazendo vídeo e ninguém assistia, mas uma hora ele foi encontrado. Um influenciador hoje em dia, um influenciador digital, vamos pegar um cara que tem um canal no YouTube de, sei lá, 8 milhões de inscritos, tem 500 mil seguidores no Instagram. Um cara desse tem um poder enorme na mão, mas ele tem muito poder na mão. Que de vez em quando ele nem sabe que tem, mas ele tem, entendeu? Uma palavra que ele pode falar pode mudar a vida de alguém, entendeu? Então, casos como a campanha de Setembro Amarelo, se ele for lá, fizer um vídeo dedicado a ajudar as pessoas, os seguidores dele que passam por problemas psicológicos, seja depressão, ansiedade ou qualquer um outro, isso pode ajudar demais, demais, de verdade. Ele pode ajudar muito do mesmo jeito que ele pode acabar com a vida de alguém, entendeu? Recentemente teve aquele negócio do Carlinhos Maia, que ele fez um post denegrindo as pessoas que têm depressão e que tentam cometer suicídio. Isso é tipo, cara, isso é um gatilho para que a pessoa cometa suicídio, entendeu? A pessoa já tá com pensamento de morte, ela já tá com pensamento de que ela é um lixo, que ela não vale nada. Se ela vê uma pessoa dessa, que provavelmente é o ídolo dela, falando que ela realmente não vale nada, como é que ela faz? Entendeu? Ela vai se matar. Agora, pensa pelo contrário. Pensa se essa pessoa faz um vídeo oferecendo ajuda a quem precisa. Pensa no efeito que ia surgir. Ele tem um efeito contrário, entendeu? 90% dos casos de suicídios podem ser tratados simplesmente na conversa, entendeu? Pode ser tratado na conversa. Se a pessoa quiser se matar, ela pode recorrer a alguém só para conversar. Entendeu? Isso afasta o pensamento suicida. Então, sim, influenciadores digitais têm um enorme poder nas mãos. E eles podem, com certeza, ajudar as pessoas. O Whindersson Nunes hoje em dia é um dos maiores youtubers do Brasil, se não for o maior. E ele mesmo, recentemente, estava passando por problemas psicológicos. Ele estava com uma forte depressão. Então, galera, mesmo que você atinja o sucesso, você atinja aquilo que você busca, de uma forma ou outra, se você não estiver preparado para lidar com isso, você pode se frustrar, você pode entrar sim em depressão. Achar que o outro está mais feliz que ela, isso é uma coisa que te afeta muito, sabe? Afeta muito. Pode ser que a pessoa nem esteja tão feliz assim, ela só está viajando, mas você ficou para trás, você ficou em casa. Aí você acha que a pessoa é mais feliz que você, entendeu? Como é que eu posso dizer? Essa situação que você se impõe acaba te derrubando. Entendeu? Ela acaba afetando, não a curto prazo, mas a longo prazo. Ela te afeta. Porque aí você acha que você não é feliz, você acha que as pessoas estão te abandonando, que estão esquecendo de você, você acha que você nunca vai ser feliz que nem aquela pessoa é. Então, assim, esse pensamento só serve para derrubar as pessoas, entendeu? Ele é um grande mal que existe hoje em dia. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão que hoje uma criança de 7 anos ela tem mais informações do que o imperador romano no auge dos seus 30, 40 anos de idade, no auge do seu império, mostrando o que essa tecnologia trouxe. Então, trouxe um mundo de informações. Então, nós percebemos que em pouco tempo tem transformações muito rápidas, né? E muitas estruturas que já estavam estabelecidas, como a família, há muitos séculos, né? Um modelo familiar integrador, vamos chamar assim, trabalhando com princípios e valores, através desse sistema, desse sistema novo que foi chegando, dessas modificações, então tiraram-se estruturas que já estavam muito tempo estabelecidas. Então, nós percebemos pelas atitudes que como que o ser humano ele precisa hoje responder algumas perguntas, como a minha vida faz sentido? A gente fala ter sentido de vida e ter significado. Quando não se consegue perceber esse sentido de vida e esse significado, o ser humano, ele começa a ter, a gente fala, o adoecimento psíquico, ele começa a fazer vários questionamentos
né? Ele começa a não entender o sentido da vida, e esse adoecimento ele leva a diversas dores, onde o ser humano muitas vezes tem dificuldade de lidar com essas dores internas, ele fica sem saber o que fazer. A depressão é uma doença que ela vem assolando a humanidade de uma forma assustadora. Ela é uma coisa que incapacita, ela é uma coisa que mata, entendeu? Ela mata. Então sim, é importante conversar sobre isso, não só em setembro, que tem essa campanha de Setembro Amarelo. 365 dias no ano, você tem que falar sobre isso. Não é só um mês. Se você tá passando por problema, procura ajuda. Conversa com quem você confia, entendeu? Isso pode salvar a sua vida. É isso. O caso da depressão, a palavra depressão vem de buraco, né? E é um sentimento, hoje a depressão é uma doença. E a pessoa ela vai sentir, entre outros sintomas, como se estivesse num buraco mesmo, profundo, né? Ele vai sentir muita tristeza, ele vai sentir muito desânimo, ele não vai ter coragem para fazer nenhum tipo de função, ele vai ter alterações visuais, ele não vai enxergar a vida de forma alguma colorida, ele vai, de certa forma, escutar só coisas ruins, né? Os pensamentos dele vão ser alterados, há uma mudança significativa hormonal no organismo dele, de forma que automaticamente o seu organismo deixa de produzir, a gente fala os neurotransmissores que produzem o bem-estar, né? A serotonina, por exemplo, é um hormônio que produz esse bem-estar. Então, o processo depressivo, como se todo o corpo entrasse num processo de degradação interna, onde ele não passa a ter força nele mesmo, né, para sair dessa situação, e onde é como se todos os órgãos contribuíssem para uma falência. Então, ele passa a somente pensar coisas ruins. Coisas ruins vão levar ele a ter somente sentimentos ruins. E sentimentos ruins vai levar ele a ter comportamentos ruins. E isso é como se um abismo tivesse chamando outro abismo. Então, a depressão, ela vai levando sempre a pessoa para esse sentimento. É como se cada dia que passa ela fosse afundando mais, afundando mais, afundando mais, até em momentos que ela percebe que ela não vai conseguir, ou por ela mesma, ter saída. E, normalmente, o cume da depressão, né, é um processo de autoextermínio ou suicídio, tentativa. Só para deixar bem claro que quando a pessoa ela procura isso, ele, de certa forma, não está sendo covarde, ele não está deixando de amar outras pessoas, ele não faz isso, a gente fala de forma consciente. Mas é que ele tem uma dor que ele não consegue explicar, essa dor é tão intensa, que ele quer livrar-se da dor. E quando o organismo dele, ele mesmo procura, nesse momento de desespero, esse autoextermínio, é quando ele quer de alguma forma livrar dessa dor, que ele não consegue expressar e explicar. É uma dor muito forte, uma dor muito profunda, que leva a pessoa a esse processo depressivo. Uma dica que eu dou para quem, assim como eu, tem um canal no YouTube, ou para quem está pensando em começar um canal no YouTube, é a seguinte: faça conteúdo porque você gosta de fazer, faça por amor e não pensando em números, em resultados. Porque se você entrar na plataforma só pensando em conseguir resultado, só pensando em conseguir visualizações, provavelmente você não vai ser uma pessoa feliz dentro do YouTube. Então a dica que eu dou é essa: faça por amor, faça porque você gosta de fazer, porque hoje em dia está cada dia mais difícil trabalhar com o YouTube. As redes sociais, ela dá para nós um falso sentimento de que nós estamos com alguém, né? Porque você manda um bom dia de manhã cedo, você recebe 500 bom dias, mas são somente uma imagem de bom dia. E o bom dia mesmo é um bom dia que tem que ter um aperto de mão, porque você tem essa necessidade, tem que ter um olhar no olho, de repente tem que ter um abraço, onde você recebe, você passa a energia, você recebe o calor, é onde você conclui todo esse processo. Então, nós precisamos de relacionamentos, então nós precisamos de questão familiar, ajude ele a cuidar do seu corpo, ajude ele a fazer atividades físicas, ajude também procurando, né, um atendimento psicoterapêutico e processos que vão ajudar ele a trabalhar a mente, a pensar coisas boas, ajudar a sair desse processo, desse sentimento ruim. E tenha também bons relacionamentos familiares, de amizades. Nós também, outro lado também, a gente pensa no lado cultural. O que acontece? Como nós temos um modelo, como país nós temos um modelo cultural, também como estado nós temos um modelo cultural. E cada família tem um seu modelo também.
tem um modelo de ser da sua família. Então é importante que você investigue esses laços familiares, investigue esses adoecimentos, como aconteceram diversos adoecimentos na sua família, principalmente como estamos falando em depressão, né? Vê se tem outras pessoas que adoeceram, vê o jeitão da sua família. Normalmente tem famílias que gostam das coisas muito corretas, ou são muito, a gente fala, gosta da coisa somente do seu jeito. Verifica, se sua família tem esse jeitão, então isso não é uma coisa boa de você ter. Então vai trabalhar isso. Outra coisa, a família também tem um lado positivo. Vamos pensar que gosta de ajudar os outros, todo mundo é solidário um com o outro. Então você vai aproveitar e ajudar. Pega uma pessoa que está num processo depressivo e ajude ela a envolver em processos que ajudam o outro. Isso é muito importante. Outro lado que a gente fala no lado espiritual. Espiritualmente falando, nós estamos falando de uma religião específica. Nós estamos falando, de repente, de uma pessoa que ela vai acordar de manhã e vai pensar, poxa vida, eu acho que esse mundo aqui ele foi muito bem feito. Pode ter algumas coisas ruins, mas esse sol é um sol muito perfeito, né? A água é uma água muito perfeita. O nosso funcionamento é um funcionamento muito perfeito. Por que não, de repente, você gastar tempo ouvindo músicas de espiritualidade que vão te falar coisas boas, que vão te falar que você vai conseguir vencer etapas, que você pode estar trazendo esperança, né? Quando falamos de espiritualidade, no mundo todo foi feita uma pesquisa, antes de termos o chamado conceito ampliado de saúde, que é o bem-estar biopsico, sociocultural espiritual, ou seja, o bem-estar biológico, psicológico, o bem-estar relacional, cultural e espiritual. Então, o mundo tem 3 coisas, quando falamos de espiritualidade, são muito importantes. A gente fala fé, esperança e amor. Né? O amor, vamos colocar que é a primeira coisa, é um vínculo muito importante. Então, em todas as sociedades do mundo, quando se percebe que as pessoas têm esse processo que nós chamamos de amor, né, de cuidar um do outro, de ajudar um ao outro, de integrar um outro, esse processo é muito construtivo. Né? A questão da esperança, né? É muito importante para nós, o ser humano, sonhar. E uma das coisas que se vai no processo de ansiedade e depressão é sonho. A pessoa nunca mais sonha. Né? Primeiro que vai ter muitos pesadelos, né? Pesadelos, de repente, nesse sentido, é um lado muito escuro do sonho, somente com coisas ruins. De repente, vai parar de sonhar e não consegue. Então, fé, esperança e amor, né, pelo menos, é algo importante que vai ajudar o familiar, os amigos, a ajudar uma pessoa que está num processo de depressivo a sair desse quadro. Tem 3 níveis. Todos nós, de repente, nós chegamos em momentos que nós estamos em reuniões de grupos com objetivos de comunhão, com objetivo de relacionamento. E, de repente, nós fazemos um encontro, de repente, numa mesa de bar, ou numa lanchonete, ou familiar. Nós falamos esse encontro de confraternização, essa é a palavra que eu queria falar. E de repente está todo mundo com o seu smartphone, olhando alguma coisa assim, e não conversando nem olhando um ao outro, né? Nessa é a reunião de confraternização, então perde-se o sentido. Então o primeiro ponto é tentarmos ter uma vida equilibrada, entender que é uma ferramenta importante, pode te ajudar, mas se você não ter controle, ela vai te dominar, né? Porque você vai passar muito tempo preocupado com esse sinalzinho que vai tocar, você vai falar, eu tenho que ver o que é, eu tenho que ver o que é, e você vai começar a fazer um processo de dominação no seu cérebro. O seu cérebro vai ficar condicionado, você vai ter um condicionamento. Toda vez que tocar o barulhinho do som do WhatsApp, você vai querer saber achando que é alguma coisa importante, e nem sempre será. Então, primeiro, faça um policiamento, né? Faça um policiamento para você verificar como está. Essa é a primeira fase. Segunda fase, se não conseguir, tenta buscar redes de apoio, né? Redes de apoio de amigos ou em reuniões, em lugares que você vai, nessas reuniões, determinam, aqui agora nós não vamos usar o celular, não vamos usar redes sociais, a gente vai ter esse tempo de relacionamento. E se em determinado momento você perceber que isso toma controle da sua vida, né? Traz para um lado de adoecimento, aí você procura um profissional que vai estar te ajudando você a trabalhar esse processo aí de dependência para sair desse quadro de dependência digital, né? Outro processo também é a questão da dependência digital. O que acontece? Como eu falei de mundo real e mundo ideal, muitas pessoas elas estão vivendo no mundo real, né? Mas querem mesmo viver um mundo ideal. Existe um processo, hoje está um pouco desuso, chamado Second Life, né? Que é onde muitas pessoas elas
abriram mão da sua existência nesse mundo real para viver uma vida num mundo Second Life. Era normalmente ali uma vida ideal. Ali ele montava um personagem segundo ele entenderia que seria o ideal para ele. Ele escolhia a cor dos olhos, a cor do cabelo, o modelo do corpo, né? Ele escolheria, segundo o olhar dele, uma pessoa perfeita. Ele começava ali passando meia hora, 2 horas, quando se percebia se estava 8 dias. Algumas pessoas passavam em torno de 18 horas diárias. Somente parava para comer, né, e ter um pouco de sono. E houve casos extremos onde, por exemplo, na Coreia, teve um caso de um casal que viviam tanto na Second Life que tinha um filho, deixaram o filho morrer desnutrido. O filho morreu de fome, né, e eles naquela vida virtual. Hoje, com a evolução das redes sociais, como estamos falando em independência digital, o que acontece? As pessoas também estão em busca dessa questão da aceitação perfeita. Então, as pessoas postam uma foto, né? Ou pensa num jeito, ela tenta tirar uma foto de um melhor ângulo, disfarçando de repente alguma coisa que ela acha que não está adequada nela, e pensando ali no número de likes. E se ela não recebe um número de likes, um número de pessoas, se não aumenta os seus seguidores, aquela pessoa começa a entrar num conflito muito forte, né? A gente fala crise de ser e de ter. Porque o que acontece? Nesse novo modelo de sistema, o ser humano é valorizado pelo aquilo que ele tem, ou que ele aparenta ter, e não pelo aquilo que ele é. Então, isso gera uma crise muito forte na pessoa, né? Onde a pessoa ela prefere viver um papel num lugar onde ela pode falar muitas vezes aquilo que ela quer, né? Sem muitas vezes, ela não pode nem muitas vezes ser confrontada, e ela põe toda a sua energia de vida nesse processo. E quando ela percebe que ela, de repente, não tem amparo nesse novo mundo virtual, que as coisas mudam muito rápidas, né? E existem os processos muito dolorosos, ela entra numa crise e passa a ter muitas dores. Então, essa dependência digital também tem trazido um adoecimento muito grande para a humanidade.